Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Hoje vamos falar sobre o amor incondicional, o amor de Deus. Há na Bíblia a história de um príncipe que é muito interessante. Seu nome era Mefibosete. Isso mesmo que você ouviu, Mefibosete. Um nome um tanto quanto estranho para os nossos dias. Ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho do rei Saul de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Tanto Saul como Jonatas morreram em combate e os vencedores de Israel eliminaram toda a família do rei, menos Mefibosete, que, acolhido por sua babá, fogem antes de serem pegos. Ocorre que nessa fuga, o menino sofre um acidente e fica paralítico. Eles foram se esconder e morar numa pequena cidade de nome Lodebar, que significa sem palavra, sem vida. É isso mesmo. Esse menino, um príncipe, cresceu como fugitivo, sem nome e sem vida de príncipe que era. Depois da morte do rei Saul, assume o trono Davi. Davi havia se casado com uma das filhas do rei Saul. Davi mesmo, antes de assumir o trono, já era muito amado pelo povo de Israel. Portanto, assumir a nação de Israel foi algo natural. Muitos anos se passaram e um dia Davi, com seus pensamentos, se lembra de uma promessa que fez a seu amigo Jonatas. Eles haviam combinado e firmado essa promessa que se algum deles viesse a faltar, que o outro cuidaria de seus filhos. Mefibosete agora já era um homem casado e com filhos, mas continuava escondido, pois mesmo sob o reinado de Davi, a tradição da época é que quando um novo rei se estabelecia no trono e não era filho e nem herdeiro, poderia que o novo rei quisesse matar e eliminar qualquer possibilidade de algum herdeiro vir a reclamar o trono. Sabendo disso, Mefibosete era um príncipe anônimo e desconhecido em sua localidade. Davi, então, manda verificar se havia sobrevivido algum descendente de Jonas e é informado que sobrou um, de nome Mefibosete, que vivia em Lodebar e então manda chamá-lo à sua presença. Você pode imaginar, como eu também imagino, que o pânico deve ter se abatido sobre Mefibosete e ele deve ter se perguntado: o que o rei quer comigo? Por certo quer me matar e a toda a minha família. É claro, Mefibosete desconhecia a promessa que o rei Davi havia feito ao seu pai de protegê-lo e não matá-lo. Mas com medo ou sem medo, ele teve que se apresentar ao rei. E qual foi sua surpresa quando, na presença do rei, ouviu o grande Davi lhe dizer: não tenha medo, pois por amor a Jonatas, teu pai, eu quero lhe fazer o bem. A resposta que esse príncipe deu ao rei Davi não era digna de um príncipe. Ouça bem o que ele disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Apesar dessa resposta deprimente, Davi, reconhecendo os traços do seu amigo no rosto daquele homem, o ama de maneira incondicional. Davi tira Mefibosete e toda a sua família de Lodebar, a cidade do sem nome, para colocá-lo na capital do reino e na corte do rei. Davi transforma Mefibosete de um rejeitado em fuga a um príncipe de novo. Transforma um homem pobre a um homem rico com a restituição dos bens que pertencia a seu pai. Davi restitui a este homem deprimido e derrotado sua dignidade e seu valor. Por que eu te contei essa história? Porque dela nós tiramos duas grandes lições para a nossa vida. A primeira, a exemplo do que Davi fez, Deus em Cristo Jesus fez uma promessa maravilhosa, escrita que está no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus quer curar, libertar e salvar qualquer que creia ser Ele o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não importa o que possa ter ocorrido com você, Deus ama você e quer lhe dar a alegria de viver. Se você tem passado por lutas e dissabores nesta vida, Jesus lhes convida a confiar nele e se entregar a Ele. Quando aquele homem foi chamado à presença do rei, pensava que tudo havia acabado, tanto para ele como para a sua família. Mas o que encontrou foi uma alegria nunca antes vivida. Deus está dizendo a você: por amor ao meu Filho Jesus, eu te recebo de braços abertos e quero lhe dar vida e vida abundante. Aquele homem era um fugitivo e encontrou a liberdade. Era triste e encontrou a alegria. Ele era um desterrado, era perdido e agora era um príncipe de novo.
Hoje, o Senhor Jesus quer lhe dar a condição de se tornar da família de Deus. Basta, a exemplo do convite que foi dado a Mefibosete, você ir até a presença do Rei dos Reis. Jesus abre essa oportunidade a você, pois é o próprio Jesus quem diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Ou ainda ele afirma: todo o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu querido amigo e amiga, possa estar você vivendo o maior dos problemas em sua vida. Jesus estende o convite a você dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a solução para você. Ele quer lhe restituir tudo o que o diabo lhe roubou. Ele quer lhe dar a alegria no viver e a alegria para viver. A segunda lição dessa história é que quando Mefibosete chegou à presença do rei, ele tinha uma autoestima totalmente distorcida. Veja que ele se autorrefere como um cão abandonado. Ele era um príncipe, mas vivia como um cachorro sem dono. Ele também tinha uma imagem distorcida do seu rei. Ele achava que o rei o desprezava e queria matá-lo. Qual não foi a sua surpresa? Pois para ele, de um rei carrasco, ele se encontra com um rei amoroso e bondoso. Se você não tem se valorizado como deveria, eu quero lhe dizer que Jesus o valoriza de forma simplesmente extraordinária. A exemplo do que Davi fez daquele homem deprimido, negativo e amedrontado, Jesus quer lhe restituir a dignidade, a importância com a qual Deus lhe vê. Jesus te ama, caro amigo. Você vale muito para Ele. Ele deu a vida por sua vida. Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa de Jesus a você, que tem vivido sem esperança e acuado pela vida, é essa. Ele quer lhe restituir a força, a coragem e a vida. Eu quero orar por você e com você neste momento. Assim como foi feito com Mefibosete, que ganhou nova vida, Jesus quer lhe dar uma nova vida. Basta você se entregar a Ele e confiar nele. Jesus hoje, nesta hora, neste lugar, aonde você está, pode lhe restituir a alegria de viver. Pode lhe dar a confiança novamente em Deus e em você mesmo. Jesus entra na vida e transforma a vida. Ele fez isso com Mefibosete. Quer fazer com você também. Eu quero orar com você e na medida que eu estiver orando, coloque o seu coração diante de Deus, espera nele e o mais tudo Ele fará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero nesse momento orar de maneira intercessória por cada pessoa que está nos vendo nesta hora. Senhor, se eles estiverem passando dramas, dificuldades, situações de autoestima negativa, situações, ó Pai, de depressiva, situações de perseguição, seja lá o que for, meu Deus, em nome de Jesus, acolhe esta pessoa. Traga nos braços essa pessoa e lhe dê, Pai, o alívio, lhe restitui a alegria de viver, lhe restitui a alegria de estar estando ao lado dos seus queridos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela tua audiência e antes de encerrar eu quero lhe convidar a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ela fica ali na Travessa Ney Azevedo, número 81, a uma quadra do terminal do Capão Raso. Venha estar conosco em nossos cultos. Eles acontecem todos os domingos às 19 horas e também às 10 horas da manhã a nossa escola dominical. Um grande abraço e até o próximo programa.